bem, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, para quem está vendo a aula gravada aí, hoje é domingo. Você deve estar aí, né, vendo um outro horário, sossegado, mas a turma está aqui, ó, domingo, 6 horas da manhã, ao som de uma música caipira para começar o dia. A gente está fazendo simulado, não tem moleza não, né, gente? Vamos começar? Olha lá, ó, primeirinha para vocês. Vamos começar suave, né? Para você acordar, desembolar a mente. Vamos lá? No Brasil, a meta de inflação é determinada pelo... Quase que você tem que acompanhar, ó. Meta, quem define meta? Meta é definida pelo chefe. Quem é o chefe do Sistema Financeiro Nacional? O cara que manda neles, o Conselho Monetário Nacional. Sem muito segredo nessa daqui, ó. Olha lá, ó. Cadê? Espera aí, rapidinho que eu coloquei o... Aqui. Ó, sem muito segredo nessa daqui, ó. Conselho Monetário Nacional. Beleza? Tranquila essa, né? Vamos embora. Lembra que se você tiver dúvida, coloca no chat aí, tá? Muito bem, pessoal. Olha lá. Entre as atribuições da SUSEP, uma das entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, podemos citar. Então, vamos lembrar aqui novamente, ó. SUSEP, ela cuida da fiscalização de tudo relacionado a seguro, resseguro, previdência aberta. O que é previdência aberta? Famosos PGBL e VGBL, além da nossa queridíssima capitalização. Ok? É isso, SUSEP. Fiscalizar as operações de capitalização, opa, ok. Seguro, ok. Resseguro, ó que lindo, ok. E previdência complementar, nossa, estava tão bem, fechada. Aí não tem nada a ver, né? Fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores imobiliários? Não tem nada a ver com valor imobiliário. Zelar pela defesa de compradores de seguro, ou seja, dos segurados, com certeza, ó. Órgão fiscalizador. Disciplinar o crédito? Não. Resposta correta, letra C. Beleza? Lembrando que nós estamos fazendo questões que nós recebemos de alunos que fizeram a prova recentemente, 2 semanas atrás, tá? Vamos lá. Bem, pessoal, muito bem. Essa daqui tem dúvida. Ótimo quando tem dúvida que a gente tem a oportunidade de esclarecer. Uma das atribuições do Banco Central. Letra A. Emitir papel moeda juntamente com o Conselho Monetário Nacional. É como se você falasse, ô, Conselho Monetário Nacional, vamos ali comigo emitir papel moeda? Vamos ali bater uma laje? Vamos ali fazer alguma coisa? Lembra que esse daqui é o chefe? Ó, não adianta você chamar o chefe para fazer, ô chefe, vem cá, vamos bater a minha meta de seguro ali, vamos fazer alguma coisa. Não, chefe não faz nada além de mandar, estabelecer, definir. Tudo bem? As regras e normas. Então, não chama o chefe para fazer nada junto com você, não, que ele não vai. Está errado. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades. Disciplinar é função de chefe. Chefe é quem disciplina. Tudo bem? Estimular investimentos no mercado acionário. Quem estimula isso? O mercado acionário é o mercado de valores mobiliários. Valores mobiliários. Quem faz isso é o quê? A Comissão de Valores Mobiliários. Resposta correta, definir a taxa de redesconto. O que é a taxa de redesconto? É um instrumento de política monetária. Certo? Beleza aqui, pessoal? Então, lembrando, teve dúvida? Pergunta, hein? Estou passando aqui, eu estou entendendo que após a explicação está todo mundo entendendo aí o porquê que errou. Próximo.
Bem, gente, muito bem, muito bem. Ó, compete ao CMN. Lembra que ele é o chefão? Efetuar a compra, venda. Ele já olha isso aqui e fala, nossa, tá doido, eu vou fazer isso, dá trabalho. Meu trabalho não é coisa de chefe. Quem faz compra e venda de títulos públicos com o objetivo de regular o meio circulante, quem faz isso daqui é o Banco Central, ok? Fiscalizar, não, fiscalizar você já começa. Meu trabalho não é chefe, tá? Disciplinar, já gostei. Disciplinar é coisa de chefe. O crédito, em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive os aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. O que é disciplinar, pessoal? É falar como deve ser feito. Eu vou disciplinar essa parada aqui, tem que ser feito dessa forma. Isso é coisa de chefe. Letra D, aplicar penas administrativas em caso de ocultação de valores provenientes de crime contra o sistema financeiro nacional. Errado. A resposta correta, letra C de casa. Na número 3, na apostila, o verbo realizar de redesconto e não definir, que é coisa de chefe. Vamos ver lá? Vou entender aqui o que você está falando. Na número 3, na apostila, o verbo é realizar redesconto e não definir. Não, mas na realidade aqui, esse definir a taxa de redesconto aqui, ele define qual que é a taxa que vai ser praticada, é igual o Copom. O Copom define a taxa básica de juros, ok? Ele define e faz. Ele define qual vai ser a taxa de redesconto. Eles estão colocando aqui, né? Definir é coisa de chefe. Perfeito, tá? Aqui é para a gente auxiliar aí nas respostas. Mas esse definir, ele fala quanto que vai ser a taxa de redesconto e realiza o redesconto. Isso tudo é função do Banco Central. A mesma coisa em relação à taxa Selic. Taxa Selic, ele define, através do Copom, qual vai ser a taxa Selic, certo? E realiza a política monetária. Perfeito? Nesse sentido aqui. Mas foi boa a sua colocação, tá? Até para a gente poder esclarecer que os verbos aqui são para auxiliar a gente a separar o que é função de chefe ou não, tá? Muito bem. Uma questão carimbadíssima aí para vocês, ó. Excelente, pessoal. São considerados investidores, vamos ver aqui um pouquinho, ó, investidores qualificados, segundo o critério da CVM, as pessoas físicas e jurídicas, olha que interessante, que atestem, então ele já está atestando, ó, lembra, são duas coisas, tem que ter um valor e atestar, então ele já falou, que atestem possuir investimentos financeiros superior a R$ 1 milhão. Tem muito segredo. Então, o investidor qualificado, ele tem que ter 1 milhão e atestar. Já o investidor profissional, ele tem que ter 10 milhões e atestar também, além de instituição financeira, sociedade de capitalização, consultores de valores em relação aos seus próprios recursos, quem tem certificações técnicas, né? No caso, CEA, CFP, ANCOR, que é de agente autônomo. Por que critério da CVM? Porque quem estabeleceu essa nomenclatura, essa classificação de investidor qualificado e profissional é a própria CVM. Lembra que a CVM é quem cuida de toda a parte dessa área de valores imobiliários, investimento, investidores, fundos, empresas de capital aberto? Exatamente, Camila. Tudo bem? Resposta correta, R$ 1 milhão. Então, quem marcou 10 milhões aí, ó, lembra, 10 milhões é o investidor, opa, aqui, ó, profissional, tá? Muito bem. Na CRIM Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, são registrados e custodiados os... Então, lembra, no Selic, são custodiados apenas os títulos
públicos federais, tá? LTN, LFT, NTNB, NTNF. Tudo bem? Títulos privados é na CETIPRE, ok? Que agora está lá dentro da B3. Debêntures, que é título privado também, mesma coisa, na CETIPRE. Então, somente títulos públicos federais. Resposta correta, letra B de bolo. Tudo bem? Porque debênture é um título privado. Título privado na CETIPRE. Título público federal na Selic, na Clean Selic. Tudo bem? Espero que vocês estejam errando mais hoje, tá? Subir a régua para você ficar mais atento, ver questões novas, se deparar com situações novas, que isso é muito normal de acontecer na prova. Vamos lá. Muito bem, gente, muito bem. Ó, o risco de imagem está associado à volatilidade do mercado. Não. Ele pode ocasionar volatilidade no mercado, mas ele não está associado à volatilidade do mercado. O risco de uma empresa não honrar seus pagamentos, isso aqui é risco de crédito. Má reputação, ó, reputação está diretamente associado à imagem. Falta de comprador para um determinado ativo, isso aqui é risco de liquidez. Ok? Liquidez é quando você não tem comprador para aquilo que você quer vender. Resposta correta, letra C de casa. Próxima. Leiam com calma. Muito bem, vamos lá. Um operador recebe... Que operador? Vamos entender aqui. Esse aqui é um operador de ações, né? Operador lá de ações. Ele recebe a ordem de seu cliente para vender 30 milhões de ações da empresa A. O cliente ligou lá, ó, presta atenção no que está acontecendo. Ô, fulano, tudo bem? Tudo. Aqui, eu quero vender aí as minhas ações. Legal. Sabendo que as ações da empresa A cairão por causa dessa ordem, porque 30 milhões de ações é um volume muito grande. Na hora que colocar essa ordem no sistema, as ações vão cair, porque é uma ordem muito grande de venda. O operador, ele decide vender as ações que ele possui na pessoa física. A penalidade está aqui, ó, antes de executar a operação do cliente. Agora, me fala uma coisa, só para você entender a diferença. Então, aqui, o que ele fez? Quando ele vem aqui antes, o que ele faz? Ele corre na frente, concordam comigo? Ah, Davi, eu sempre confundo front running com insider trade. O que a gente precisa entender é o seguinte, o insider trade, ele opera com uma notícia da empresa. Aqui nem falou que empresa que é e nem falou nenhuma informação da empresa, não tem nada relacionado à empresa aqui. Simplesmente falou que uma pessoa chegou lá e deu uma ordem de venda para uma determinada empresa. Mas não está acontecendo nada lá na empresa, não falou nada disso. Então, associe sempre que o insider, de informação da empresa. O front runner, não. Ele está vendo o que está acontecendo aqui no mercado, no volume de movimentação, e quando ele enxerga um volume que vai demonstrar uma tendência de alta ou de queda, ele corre na frente para se beneficiar e opera para ele primeiro. Tá ok? Então, neste caso aqui, nós estamos falando de um típico clássico e clássico de front running, porque ele foi lá e correu na frente, ó, antes correu na frente. Tudo bem? Mas a grande maioria acertou, tá? Próximo. Tranquila. Todo mundo acertando aí, ó. O procedimento que é feito junto com o cadastro, que busca identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente, reduzindo a possibilidade dos bancos se tornarem veículos ou vítimas de crimes financeiros. Recebe o nome de quê? O Know Your Customer. Conheça seu cliente. Tá legal?
Eu vou conhecer o meu cliente para entender se o patrimônio dele, se a movimentação financeira dele está coerente, certo? Com o que ele declarou no cadastro. Tá? Não é API, API é para identificar o perfil do investidor. Resposta correta, letra D de dado. Todo mundo acertou essa daí, muito bem. Tá? Então, lembra, API é para identificar características do perfil de investimento do cliente. Tá certo? Já o Know Your Customer, não. Know Your Customer é para o KYC, para identificar, entender, conhecer melhor o meu cliente, para evitar da gente ser envolvido em lavagem de dinheiro. Próxima. Boa, pessoal. Muito bom. Vamos lá. Em relação à lavagem de dinheiro, uma das formas de prevenção é efetuar o cadastro do cliente. Óbvio. Beleza? Óbvio. Então, aqui, ó, essas questões de 1, 2 e 3, então, o 1 está aqui, está aqui, está aqui. Então, você já elimina a letra B. Controlar e monitorar as movimentações por 5 anos. 3, manter os registros das movimentações por 10 anos. O correto é sempre por 10 anos. 5 anos, não mais, tá? Então, passou de 5 para 10. Aqui, na realidade, ele está falando a mesma coisa com palavras diferentes, né? Controlar e monitorar as movimentações por 5, poderia ser ali por 10. Manter as informações de cadastro do cliente e o registro das movimentações por 10 anos. Poderia ter complementado aqui ainda, falando que a contar do primeiro dia útil do mês seguinte ao encerramento da conta, se a conta foi encerrada. Mas se a conta não foi encerrada, você tem que manter por 10 anos a movimentação do cliente. Então, nós temos como correta 1 e 3, o que deixa a alternativa correta a letra C de casa. Tudo bem? Então, lembrem, 5 anos, não mais, tá? Agora são 10 anos. Próxima. Muito bem, já dá para perceber perfeitamente aqui aonde estão as dúvidas da grande maioria, tá? Mas olha só, um operador de caixa de um banco teve as seguintes situações na agência hoje, tá? O dono de uma banca de jornal vizinha agência, faz um depósito de 4.500 em espécie, em notas pequenas na conta PJ da banca. Tá? Segunda situação, uma pessoa física deposita R$ 9.800 na conta PJ de uma joalheria que é cliente da agência. E a terceira situação é uma mulher que vende cosméticos e lingerie pela internet depositou R$ 30.000 em espécie em sua conta PF. Vamos lá. Eu acho que, por unanimidade, aqui pelas respostas que vocês colocaram, a situação mais clara e gritante, aí ele pergunta assim, ó, dos cenários acima, qual se caracteriza por suspeita de lavagem de dinheiro? Então, lembrando, pessoal, eles não estão falando que as operações acima são lavagem de dinheiro. Cuidado, é diferente. Ser lavagem de dinheiro tem que ter a comprovação da origem ilícita do dinheiro. Isso é muito importante da gente conceituar. Não estamos falando que essas operações são lavagem de dinheiro. Que lembra, a lavagem de dinheiro é um crime acessório. Para ela acontecer, eu tenho que ter obtido dinheiro de maneira ilícita. E nenhuma dessas aqui me deu respaldo para falar isso. Agora, quando ele fala qual se caracteriza por suspeita, aí eu consigo sim classificar. E quando eu identifico uma operação suspeita, o que eu faço? Ó, mando, comunica às autoridades competentes. Só isso. Vamos lá. Eu acho que por unanimidade, pelas respostas,
todo mundo concorda que a operação mais esquisita que tem aqui é essa daqui, ó, a 3. Uma mulher, ela vende cosméticos e lingerie pela internet, porque não tem problema nenhum, certo? Aí ela deposita R$ 30.000 em espécie. Peraí, vamos tentar raciocinar. Ela vende lingerie pela internet. Então, teoricamente, pela internet não se paga em dinheiro, né? Vende, aí você vem buscar lingerie aqui na minha casa e paga em dinheiro. Pela internet, as transações são feitas eletronicamente. Você vai passar cartão, você vai pagar no boleto, você vai pagar no Pix, atualmente, né? Aí ela pega lá e deposita 30 mil na conta pessoa física dela. Pô, peraí, ué. Tá esquisito. Não dá para eu falar que é lavagem de dinheiro, mas dá perfeitamente para eu falar, peraí, isso aqui é uma operação suspeita. Todo mundo concorda que essa é a mais clara operação suspeita aqui. Essa eu acho que ninguém teve dúvida. Então, você tem aqui a 3 aqui, você tem a 3 aqui, e você tem a 3 aqui. Te ajuda? Pouco. Te ajuda a eliminar a 2. Tudo bem? Legal. Então, vamos ver a outra. Olha só, o dono de uma banca de jornal, lembra a banca de jornal, vizinha à agência, ele faz um depósito de R$ 4.500, não está nem perto daqueles volumes que a regra pede para a gente monitorar, né? De R$ 10.000, ok? Aí ele faz depósito em espécie, que é muito característico de uma banca de revista, receber dinheiro em espécie, é a característica. Embora hoje muitas bancas já operem com cartão, mas ainda é característica receber dinheiro em espécie. Em notas pequenas, que é uma outra característica também desse tipo de atividade, ele depositou aonde? Na conta pessoa física dele? Não. Ó, na conta PJ da banca. Então, a banca de revista tem um CNPJ, abriu conta na agência, e o que ele recebe em dinheiro, ele vai lá e deposita na conta PJ da agência. Não tem assim, nem pelo volume, nem pela atividade, como eu falar, nossa, que suspeito, prende ele, calma aí, denuncia ele, faz uma comunicação. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Podem concordar ou discordar de mim, tá? Não tem problema nenhum, não. Só estou colocando assim que suspeita não é. Pô, agora, se o cara da banca de revista chega lá, ó, hoje vendi pra caramba, aqui, ó, tô depositando 40 mil, 30 mil, 10 mil, pô, peraí, que banca que é? O que você está vendendo nessa banca aí, né? Você está vendendo o que aí nessa banca? Vamos analisar o que você está vendendo na banca aí. Então, essa operação, poxa, inclusive o cara da banca deve conhecer todo mundo na agência, né? O pessoal da agência deve comprar lá na banca, deve conhecer a atividade. Não tem nada mais fácil de você conhecer seu cliente do que uma banca vizinha da agência, né? Então, essa daqui não. Então, olha só, já ajudou a gente. Por quê? Se você sabe que a 1 ela está correta, você já consegue eliminar e te ajuda. Deixa eu só ver aqui as perguntas. Nesse dia, teve a notícia da queda do dólar, por isso vendeu muito. Pode ser. Não entendi assim muito mesmo, mas pode ser também. Tá legal? Então, deixa eu só apagar um pouquinho aqui para continuar. Então, essa daqui, ó, essa da joalheria aqui tá ok, ó. Essa daqui não. Tá certo? Então, essa, todo mundo identificou que a 3 é suspeita. Então, a gente está ainda, ó, essa e essa. Se você for analisar aqui, se a 3 está e a 1 não está, você já identifica a resposta. Porque você elimina onde tem a 1 aqui, ó. A 1 está aqui, a 1 está aqui, somente 3 não é, então automaticamente você sabe que a 2 também vai ser. Tudo bem? Ó, poderia ser somente 3, mas vamos ver aqui que a 2 também está, tá? Ó, uma pessoa física, PF, só apagar aqui, uma pessoa física
deposita R$ 9.800. Ah, Davi, mas não é 10 mil? Não, somente 3 poderia ser. Aí eu vou explicar por que não é somente 3, tá? Que a dúvida do pessoal ficou entre essa, a grande maioria ficou entre essa e esta daqui. Aí eu vou explicar por que a 2 também é considerada uma operação suspeita. Uma pessoa física, ó, uma PF, deposita R$ 9.800. Ah, Davi, mas a regra diz lá que tem que monitorar as operações 10 mil. Concordo com você. Mas, olha, está perto, não está? Primeiro, já parece que a pessoa está tentando burlar o sistema, mas calma. Vamos entender melhor essa operação aqui. Ó, uma PF deposita 9.800 aonde? Ele deposita numa conta PJ. Não está falando que é uma pessoa física, dono de uma joalheria, não, tá? Nem me deu maiores detalhes. Aí estão colocando assim, ó, poderia ser um funcionário da joalheria depositando à venda? Poderia. Agora, cabe a gente ficar, quando eu falo aqui a gente, não a gente como aluno, tá? A gente como profissional da agência, como profissional do mercado financeiro, cabe a gente ficar especulando? Ah, pode ser o funcionário, pode ser o patrão, pode ser um cliente, pode ser... Não, eu não sei. O que eu faço? Comunico às autoridades competentes. Eu vou ficar com aquela dúvida, porque lembra, se eu identifico uma operação e não comunico, eu vou ser sancionado com as mesmas penalidades aplicadas aos bandidos. Então, só assim, será que é? Pode ser? Não especula, não. Identificou? Comunica. Aí tem lá, ele está depositando, uma pessoa física está depositando uma conta PJ de uma joalheria que é cliente da agência. Outro ponto, lembram que as joalherias também são alvo, né? Uma atividade que é muito monitorada? Cá para nós, é comum joalheria vender joias, geralmente vende joias, né, de maior valor, é comum joalheria ficar vendendo joia em dinheiro? Esse tipo de atividade? É comum comprar carro em dinheiro? Comum não é. E joalheria não fica vendendo assim, a joia de 30, 40, 100, 200, não. Joalheria, não está falando aqui que é uma loja de bijuteria, joalheria, não é comum vender em dinheiro. E se vender em dinheiro, não tem problema nenhum, ok? Não significa que está errado, não é comum. Mas, olha, a movimentação está muito próximo daquelas que precisam ser monitoradas. É uma pessoa física que está depositando numa conta PJ, ó, pelo sim ou pelo não, suspeito eu comunico. Porque não é uma operação típica. Davi, por que da banca de revista não entra? Primeiro, o volume. Segundo, a espécie, ó, o dono, aqui está especificando, o dono, ele está fazendo depósito na conta PJ da banca. A 3 não falou nada. Então, quais são as operações suspeitas? Essa e essa. É lavagem de dinheiro? Não estamos afirmando isso, mas não cabe a mim falar se é ou não. Eu só comunico e deixo as autoridades competentes determinarem se é ou não lavagem de dinheiro. Alternativa correta, 2 e 3, letra A. Questão, cara, vocês vão lembrar dessa questão na prova. Ah, professor, o aluno me manda assim, caiu aquela da banca de revistas. Tem uma que tem caído também, falando de notas sujas e molhadas que alguém foi depositar e tal. Aí a gente tem essa questão, depois eu vou mandar para vocês. Aí tem assim, ó, uma outra pergunta aqui. Davi, se é um comprador PF que está comprando uma joia e deposita o dinheiro na PJ da joalheria, excelente sua pergunta. E eu vou colocar a sua primeira palavra, ó, se. Esse se muda tudo. Se, mas não falou aqui, concorda? E outra, se for, pior ainda, porque não é comum comprar joia e pagar em dinheiro. E outra, você pensa comigo o seguinte, vamos só entender assim, se faz sentido, tá? Você comprou uma joia na joalheria. Vê se faz sentido a vendedora falar assim, aqui, eu vou te dar os dados da minha conta, anota no papel, você vai lá no banco e deposita para mim, deposita na minha conta.
Vê se faz sentido. A Patrícia colocou que não vou nem comentar, não, tá, Patrícia? Mas você tem total razão. É verdade. Vou nem comentar para não levantar suspeitas por aí, né? Mas você tem total razão. Beleza, pessoal? Tá claro essa daqui? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos seguir. Leiam com calma essa, tá, pessoal? Essa aí é uma questão que vocês precisam ler com bastante atenção. Anota o que vocês acham, o que não acham, para separar. Ótimo. Olha só, o que está falando aqui? Sobre a tolerância a risco de um investidor. Temos que ler. Proximidade de aposentadoria, vamos ler com calma, tá? Caracteriza alta tolerância. Alta tolerância ao quê? A risco. Então, aqui ele está falando o seguinte. Quando você estiver perto de aposentar, cara, é uma característica de você ter alta tolerância a correr risco. Espera aí. Agora que eu vou aposentar, eu preciso de quê? Eu preciso de segurança. Eu preciso de estabilidade. Será que tem, assim, tem sentido eu ficar correndo risco? Lembra? Você já correu tanto risco na sua vida, agora que você vai aposentar, que você vai inventar a moda de querer correr risco? Concorda comigo que não tem coerência quando você está próximo de se aposentar, você ter alta tolerância a correr risco? É o contrário. É o contrário. Quanto mais próximo da aposentadoria, menor o risco que você corre. Na curva de risco, quando a gente avalia, imagina que essa linha daqui, olha só, imagina que essa linha aqui é o risco, tá? E essa linha de baixo aqui é o tempo. Então, você começa assim, ó. O investidor, a história dele é assim. Você começa correndo muito risco aqui quando você é jovem. Jovem, muito jovem. Ó, à medida que vai passando o tempo, gente, ó, segurança, ok? Segurança. E aí agora você vai ter estabilidade. Não adianta você querer correr risco depois, estiver próximo de aposentar. Aí ele fala assim, está correto o que se afirma apenas em. Então, essa daqui está errada, ó. Entenderam por que está errada? Se ela está errada, você já matou aqui, ó. Ó, ela presente em todas. Mas calma lá. Não sai fazendo assim, marca uma e tira tudo, não, tá? Tem que ler tudo. Mas você já identificou que se essa daqui não tem coerência, ó. Mas vamos ler. Metas de longo prazo permitem maior tolerância. Sim, aí sim. Que é exatamente o contrário daqui, ó. O cara que está perto da aposentadoria, ele não tem mais longo prazo. Primeiro, que para aposentar hoje no Brasil está cada vez mais distante, né? Daqui a um tempo você vai aposentar no céu. Ó, você vai aposentar, mas a sua aposentadoria você vai receber lá no céu. Então, não tem como você fazer metas de longo prazo depois que você aposentou. Agora, metas de longo prazo permitem maior tolerância? Sim, permite. Permite, porque você tem o tempo a seu favor. Lembra que eu coloquei no gráfico aqui, ó? O tempo está a seu favor. Então, no longo prazo, aqui o prazo longo, ó, você pode correr risco agora e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, aqui está correto. Essa está correta. Olha lá, ela está aqui, está aqui, está aqui. Necessidade de liquidez, ou seja, você precisar do dinheiro no curto prazo, aumenta a tolerância. Imagina que se você está fazendo um investimento hoje para sacar daqui a 30 dias. Ok? Exemplo, curto prazo, concorda? Curto prazo. Só um exemplo. Aumenta a sua tolerância a correr risco investimento de curto prazo? Não. Eu preciso do dinheiro a qualquer momento. Imagina você investir hoje 100 mil, aí o que você faz? Opa, vou investir tudo na bolsa por 30 dias. Aí você toma essas atravessadas que o mercado dá aí, essa tromba de todo tamanho, aí amanhã você tem 100 mil, aí na hora que você vai resgatar, você resgata aqui 90 mil. Você morre. Então, curto prazo
diminui minha tolerância a correr risco. Essa daqui também está errada. Essa daqui também está errada. Tranquilidade frente às mudanças no mercado caracteriza a alta tolerância. Aí sim. Sabe aquele camarada que é frio? O camarada parece um siberiano. Bolsa está caindo, tem até um meme, né? Eu não sou de ficar vendo muito, não, mas eu recebi esses aí. Mas o cara está mostrando, é o cara andando na montanha-russa, a mesma cara, sem emoções, está no meio assim, da jaula de leões, a mesma. É aquele camarada frio. Bolsa está caindo, bolsa está subindo. Camarada, ó. Então, o que está falando aqui? Tranquilidade frente às mudanças no mercado. Esse camarada aqui não se assusta com nada, não. Veio Covid, veio Evergrande, veio crise na China, crise nos Estados Unidos. Tranquilidade. Caracteriza a autotolerância. Porque quem não tem tranquilidade, aquele camarada que desespera com menor movimentação no mercado, esse cara não tem tolerância a isso. Agora, o cara que tem tranquilidade em relação a isso, sim, ele tem tolerância. Resposta correta, 2 e 4. Metas de longo prazo, maior tolerância. Tranquilidade frente às mudanças, oscilações, alta tolerância. Beleza? Bem, gente. Estamos indo bem, viu? Estamos indo bem. Mas observaram que a régua, o sarrafo está um pouquinho mais alto do que ontem? Quem está fazendo? Ou vocês estão achando assim, não, Davi, está mais fácil do que ontem. Podem ser sinceros aí. A ideia é essa, a gente vai subindo o nível, né? Ó, vamos subindo o nível, subindo. A gente vai buscar questões mais difíceis do que vocês vão se deparar na prova. Para quê? Para quando chegar na prova, você fala, opa, estou preparado para isso daqui. Estou preparado para ver uma questão assim, muito diferente do que foi visto. O que acontece, às vezes, do aluno falar assim, ah, professor, eu não vi nada igual. Então, ele estava fazendo outra prova, né? Estava fazendo a prova de culinária. Igual você não vai ver. Mas os temas estão lá. Então, você tem que ter capacidade de analisar, mesmo se você não viu uma questão parecida. Por quê? A gente não tem as questões da prova. A gente tem os temas que a prova cobra. Então, o tema você tem que ter visto para você poder ter condições de analisar e responder. A vida não é um simulado. Aí o seu cliente faz uma pergunta no dia a dia, ah, eu não vi esse simulado no curso. Não, a vida não é um simulado, a vida ela é real ali. Você tem que ter capacidade de pegar a pergunta do seu cliente com o conhecimento que você tem e saber desenvolver. Tudo bem? Essa questão aqui, inclusive, cai um quadro gigantesco na prova, assim, ó. Um monte de informação de um lado, um monte de informação do outro. O aluno, nossa, professor, cai um quadro de todo tamanho lá, tal. Você falou que não caía cálculo na prova, mas ela está querendo saber exatamente um conceito. Muito bem, gente. Olha só, o patrimônio líquido de um cliente é dado por... Pessoal, o seu patrimônio, ele é dado por tudo que você tem, colocar em outra linguagem, tudo que tem versus tudo que você deve. Simples assim. Uma linguagem menos formal, menos técnica. O que eu tenho? Eu tenho 100 mil de patrimônio e eu devo 30 mil. Então, eu vou fazer a relação do que eu tenho versus o que eu devo. O que eu tenho, aí vamos lá, na linguagem técnica, o que eu tenho é chamado de ativo. O que eu devo, as minhas obrigações, recebe o nome de passivo. Então, é a relação entre tudo que eu tenho menos tudo que eu devo. Ativo total menos passivo total. Simples assim, resposta correta, letra A. E, de novo, não assustem, a gente tem essa questão no simulator, a gente tem essa questão no nosso resumão final, que é um quadro gigantesco, com um monte de informação, mas, na realidade, ele está falando assim, de um lado os ativos, do outro os passivos, você não tem que analisar nada do quadro, um monte de informação, nada do quadro. Aí, na linha final, ele te dá aqui, ó, ativo total, passivo total. Você nem conta tem que fazer. Tá legal? Nem conta tem que fazer.
Aí, na verdade, ele quer saber assim, qual que é a relação aqui? A relação que eu tenho dos meus ativos totais menos os meus passivos. Não, na realidade não, tá, Bruno? Então, ativo é o que eu tenho, passivo é o que eu devo, tá bom? Isso, esse traço aqui, não, mas isso confunde mesmo, tá? Esse traço aqui é sinal de menos, tá? Tudo bem? Lembrando, pessoal, que até por conta, né, da nossa turma aí, a grande maioria aí da cooperativa, nós estamos focando neste primeiro aulão, e se prepare que semana que vem tem mais, tá? Tem moleza não. Neste primeiro aulão, a gente está focando questões dos módulos 1, 2, 3 e 4. Aí, na outra semana, a gente vai pegar algumas ainda do 4, 5, 6 e 7, tá bom? Fazer uma mescla aí com vocês. A gente não está pegando de toda a matéria, até para que vocês tenham condições de responder, né? O que a gente ainda não viu, então aqui é uma aula quase que exclusiva aí para essa turma que a gente está fazendo, tá? É um bônus, embora não estava no cronograma, participa quem pode aí, quem puder rever a aula também, esforço de vocês será recompensado, não tenham dúvida. Ó, após vivenciar a crise imobiliária na Europa há 10 anos, aí o aluno fala assim comigo, olha só o que o aluno falou comigo, que é uma questão parecida com essa na prova. Uai, Davi, tinha uma pegadinha lá, falou que a crise era na Europa imobiliária, mas a crise imobiliária foi nos Estados Unidos, era pegadinha, né? Eu pedi recurso. Gente, aqui não está pedindo para você analisar o cenário, saber se é verdade ou não. Se ele está falando que teve crise na Europa, você tem que considerar que a crise foi na Europa. Não fica contestando demais as questões, não, porque a banca ali, eles erram muito pouco. Você pode pedir recurso, mas eles erram muito pouco, tá bom? Então, ele está te dando aqui um exemplo, tá? Uma crise imobiliária na Europa há 10 anos. Aqui, como ele já está falando das heurísticas, lembra? Se ele está falando 10 anos remete a curto prazo ou a longo prazo? Ah, Davi, mas como é que eu faço para saber se é curto prazo ou longo prazo? É subjetivo, certo? É subjetivo, mas é claro e líquido que 10 anos não estamos falando de curto prazo. Concordam comigo? Não é curto prazo. Quando for curto prazo, a gente associa com disponibilidade. Quando for longo prazo, a gente associa com representatividade. Essa é a ideia. Vamos continuar lendo. O investidor, ele vivenciou há 10 anos atrás a crise imobiliária na Europa, ele evita investimentos atrelados a imóveis. Desta forma, as finanças comportamentais definem esse tipo de comportamento como heurística da representatividade. Se fosse curto prazo, disponibilidade. Se ele tivesse fixando um preço para estimar um outro, ancoragem. E heurística do medo não existe. Exatamente, Bruno. Errar aqui. A hora de errar, pessoal, é aqui em sala de aula. Beleza? Muito bem. A grande maioria acertou essa daqui, tá? Esta questão, nesse formato que vocês estão vendo agora, da 15, tem caído bastante na prova. Quando eu falo bastante, não são muitas questões, mas ela tem sempre aparecido na prova. Ó, vamos ler aqui para a gente entender. Uma empresa do setor de tecnologia, ela está lançando ações no mercado ao valor de R$10. Seu principal concorrente, com o mesmo modelo de negócio e tamanho similar, lançou ações um ano atrás no valor de 10. Então, ó, a empresa A, ela está lançando ações agora no mercado a R$10. Está abrindo capital, está lançando a 10. A empresa B, ela lançou um ano atrás, há um ano atrás, também a 10. Ok?
E hoje está sendo negociada a 20. Então, essa que lançou a 10, hoje a ação está sendo negociada a 20. Qual a ação que está sendo negociada a 20? Dessa empresa B. Essa empresa A está lançando hoje. Utilizando o princípio da ancoragem, qual o valor que o investidor espera que esta ação esteja em um ano? Que ação? Esta ação que está sendo lançada agora. Na cabeça dele, ele pensa assim, ora, se aquela empresa que era parecida lançou há um ano atrás a 10 e hoje está 20, olha como é que ele é espertão. Logo, essa está lançando a 10, daqui a pouco também ela vai estar a 20. Como se tudo o que aconteceu há um ano atrás vai se repetir um ano para frente. Mas peraí, o mundo é sempre igual? O que aconteceu atrás vai acontecer para frente também? Lembra daquele princípio? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura? Como é que está o mercado de agora para frente? Se a gente analisa, né, pessoal, um ano e meio atrás, o mundo praticamente mudou muita coisa, né? Principalmente, infelizmente, com a situação aí do Covid. Então, não posso. 10 virou 20, então 10 vai virar 20. Mas o que ele está utilizando aqui? Ele está utilizando esta âncora para projetar o preço da ação. E não se analisa a ação com base nisso. Você tem que analisar olhando para frente, estudando o mercado, quais são as projeções. Mas, conforme o princípio, ele já está falando qual é o princípio da ancoragem, 10 na cabeça dele vai virar 20 de novo. Tudo bem? Tranquilo? Olha o Jurandir aí. Poderia ser 30. Mas na ancoragem, ele acredita que uma coisa vai se repetir. Ele utiliza uma referência para estimar o preço com base naquela referência, tá? Vamos ler. Essas assim a gente tem que ler. O Jura envia uma ordem de compra de uma ação de uma empresa pelo home broker. Legal. O cara chegou lá, colocar aqui, né? Domingão, o professor falou para eu abrir uma conta na corretora, agora eu virei trader. Estou aqui, né, na minha casa, tranquilo, no meu sítio, me fazendo. Vou mandar uma ordenzinha de compra aqui. Pá. Domingão, já deixou registrado lá uma ordem de compra para segunda-feira entrar no mercado. Aí o cara começa a se recordar que ele leu uma notícia no jornal com suspeitas de fraude na contabilidade da empresa no final de semana. Ó, final de semana, que é uma notícia mais, que é uma questão mais real do que está acontecendo agora. Você está vendo lá o jornalzão, né? Quietinho, de manhã, passando um cafezinho lá. Opa, notícia de fraude dessa empresa. Ó, olha aqui. Está falando que teve fraude? Suspeita. Não está afirmando que teve fraude, é uma suspeita. Aí, o que você faz? Você cancela a ordem enviada de compra. Quer saber? Vou comprar, não, essa empresa aqui, nem estou fora. Dessa forma, as finanças comportamentais definem esse tipo de comportamento como? Primeira coisa, essa notícia que ele leu foi uma notícia de curto prazo ou de longo prazo? Olha aqui, ó. Ele se recorda que leu uma notícia no jornal de fraude no final de semana. Gente, aí vocês estão aí, final de semana. Colocou a ordem de compra ontem, sabadão, o mercado não está aberto, vai executar na segunda. Aí na hora que você está lendo aí o jornal, ó, notícia de fraude, justamente da empresa que eu coloquei a ordem de compra, você vai lá no home broker e cancela. Por quê? Você acha que a empresa vai cair, que a ação dessa empresa vai cair por conta dessa notícia de curto prazo. Então, curto prazo, recente, quando você age com base nisso, você está agindo conforme o viés da disponibilidade, porque você está acessando a informação de curto prazo na sua cabeça. Tudo bem? Resposta, disponibilidade, letra A. Por que não é representatividade? Porque você não está carregando isso com você há muito tempo. Porque não é um valor que você recebeu lá no passado.
Tudo bem? Fala um pouco de ancoragem. Vou comentar de ancoragem também, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo essa daqui? A ancoragem, diferente das outras, é toda vez que você estima o preço de uma coisa por causa de uma sugestão de valor que foi te dado. Então, um exemplo, eu sugestiono para você que o custo do CEA é de R$ 2.000. Tá legal? Se eu perguntar para você quanto é o custo da CPA 20, é provável de você sempre falar alguma coisa um pouco abaixo do que esses 2.000. Por quê? Se o CEA é 2.000, você jamais vai pensar que a CPA 20 vai ser acima de 2.000. Ou, se eu te falar o CFP, você vai pensar o CFP acima. Pronto, você não vai falar assim, o CFP vai ser 15.000. Não, agora se eu falo com você assim, gente, o custo da CEA, só um exemplo, tá? O custo da CEA, ele tem um valor de R$ 10.000. Ok? Se eu perguntar para você quanto vocês acham que é o custo do CFP, então eu já sugestionei, eu já entrei na sua mente falando assim, ó, coloquei uma referência. CEA 10.000. Naturalmente, você vai esperar o custo do CFP sendo 15, sendo 20.000. Você jamais vai imaginar o custo do CFP sendo 5.000, concorda? Porque eu já ancorei você aqui nos 10. Então, a ancoragem, eu sugestiono um valor para influenciar a sua tomada de decisão. Não está relacionado com notícia da empresa, não está relacionado com correr na frente ou com o valor que você carrega. Está relacionado com o valor que você tem previamente concebido. Tudo bem? Pediram aqui só a resposta da questão anterior. É letra B, tá? A questão 15, letra B. Tranquilo? Então, aqui, ó, resposta letra A. Bem, ótimo. Tranquila essa, né? No Brasil, o índice de preços, cuja taxa de variação é adotada como meta de inflação. Quem define a meta é o CMN. A meta de inflação que ele define é medida pelo IPCA. Resposta correta, letra B de bolo. Tudo bem? IGPM é a inflação utilizada para medir os preços atacado. No atacado. A inflação oficial do Brasil é medida pelo IPCA, tá bom? Inflação mais voltada para o varejo. Próximo. Questão, anota essa, 18. Característica de prova. Muito bem, gente. Aqui está falando assim, ó, a variação cambial, né, a entrada ou saída de capital estrangeiro, impacta mais qual o índice? Vamos só conceituar aqui para a gente entender. A gente tem dois índices de inflação que a gente estudou. A gente tem o IGPM, que ele mede a inflação voltada para o atacado. E depois nós temos o IPCA, que mede a inflação mais voltada para o varejo. Aí eu pergunto a vocês, aonde que vem primeiro? O varejo ou o atacado? Ora, primeiro chega aqui. E o varejo, ele compra do atacado. Então, primeiro você vai ter o impacto no atacado, para depois esse impacto ser refletido no varejo. Por quê? O varejo, para os preços chegarem no varejo, ele tem que ter passado pelo atacado primeiro. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Não é verdade?
Então, vai impactar primeiro aqui no atacado e depois chega para a gente no varejo. Tá certo? Então, a variação cambial, essa questão está caindo direto. A variação cambial impacta qual o índice de inflação, qual que ele impacta mais? Em primeiro lugar, o IGPM, e depois ele é repassado para o varejo, no caso do IPCA. Resposta correta, letra C de casa. Tudo bem? Essa daqui, a grande maioria ficou com dúvida. Espero que tenha ficado claro agora, tá? Próxima. Ó, questãozinha para levantar a mão para o céu. Domingão aí, né? Vai à igreja, levanta a mão para o céu. Agradece essa daqui, né? Deixa passar essa não. Vamos errar aqui dentro de aula, beleza, mas na prova caiu o E só. Como diria lá o Gé, só. Vá por nessa daqui. PTAX é a taxa média ponderada das negociações com moeda estrangeira, pessoal. Média das taxas de câmbio praticadas no mercado. Tudo bem? PTAX, média das taxas de câmbio praticadas no mercado. Lembrem, são feitas 4 apurações / divulgações ao longo do dia. Quem apura e divulga? O Banco Central, tá bom? Se perguntar isso na prova também, são feitas 4 apurações / divulgações ao longo do dia. Não está falando aqui, mas só para complementar o conceito completo. Letra B de bolo. Próxima. Nós estamos fazendo questões agora. Essas questões aí são do módulo 3, tá? Só para vocês se situarem. Indicadores econômicos, política monetária. Exatamente. Então, essa daqui, o PIB de uma economia aberta inclui o valor de bens e serviços destinados a, lembre, é o cigarro do X-Men. Consumo, investimentos, gastos do governo, exportação menos importação ou saldo da balança comercial. Lembrando, quem lembra aí, né, das aulas, o quanto que o consumo, isso não vai ser perguntado na prova, o quanto que o consumo representa na composição do PIB? Tá lá, o pessoal está lembrado, está lembrado. Você não cobra na prova, mas, poxa, você está conversando com o cliente, você joga uma dessa e faz um link de tudo isso com o que está acontecendo na economia, você enriquece muito aí a sua conversa. Então, vamos lá. O consumo das famílias, ok. Investimentos, ok. Gastos do governo, ok. Exportações líquidas, o que é exportação líquida? Exportação menos importação, ok? Que é o XM aqui. Ou saldo da balança comercial. Então, os 4 aqui estão corretos. Resposta correta, letra D de dado. Leiam com calma. Esta questão caiu na prova da semana passada. Você tem que raciocinar um pouco mais, tá? Legal, muito bom, viu? Vamos avaliar aqui juntos, ó. Em um cenário... Beleza. Isso aí a gente vai esclarecer exatamente agora, tá? Essa conta turismo aí que o pessoal ficou com dúvida. Olha só. Em um cenário econômico em que houve desvalorização do real frente ao dólar, neste caso, qual a consequência mais provável? Então, vamos só entender o que é desvalorizar o real frente ao dólar. De um lado aqui eu tenho o real, do outro lado aqui eu tenho o dólar. Então, quando fala de desvalorização do real, significa que o real caiu e o dólar valorizou. Vamos só dar um exemplo do dólar valorizado aqui, só para ilustrar melhor, para que você entenda melhor como que funciona essa dinâmica. O que é um dólar valorizado? Imagina o dólar aqui, só para exagerar mesmo, tá? Dá uma exageradinha aqui. Imagina o dólar a R$ 8. Isso é um dólar valorizado frente ao real, só para ilustrar. Beleza. Neste cenário aqui, é claro para todo mundo que vai favorecer as exportações. Acho que aqui ninguém teve dúvida, certo?
as exportações serão favorecidas. Todo mundo concorda com essa parte aqui? Então, quando fala as margens dos exportadores aumentarão, que margem? A margem de lucro. Pô, o cara, a cada $1 que ele vende, a cada $1 que ele vende, ele vai receber R$ 8. Maravilha aqui, professor. Não tive dúvida nessa parte. Então, você elimina a letra C e a letra D. Que aqui fala que as margens aos exportadores diminuirão. Tudo bem? Eu entendo que a dúvida não ficou aqui nas exportações. Isso aqui ficou tranquilo. A dúvida de todo mundo ficou nessa conta turismo. O que é contabilizado na nossa conta turismo? Lembra que lá no balanço de pagamentos, eu tenho a balança comercial, que cuida justamente de exportação ou importação, tem a balança de renda, tem a balança de serviços, e eu tenho lá a conta turismo. O que registra na conta turismo? Tudo que entra e tudo que sai. O quanto o gringo gasta aqui dentro. Conta turismo. Tá certo? Então, na nossa conta turismo, a conta do Brasil, né, ela vai contabilizar o quanto de dinheiro que entra ou o tanto de dinheiro que sai para a conta turismo. Com o dólar a R$ 8, vocês acham que a gente vai ter uma maior ou menor entrada de turismo estrangeiro aqui no Brasil? Os gringos vão vir gastar os seus dólares aqui no Brasil. Com uma maior entrada de dólares no Brasil para gastar aqui dentro, a conta turismo vai ter um superávit. Tá certo? Ou seja, a conta turismo vai ficar positiva, porque a gringaiada vai vir toda gastar o dinheiro dela aqui. Tá certo? Então, haverá um aumento na conta turismo. Então, esta conta turismo é a conta do Brasil que registra todas as entradas e saídas de dólares através do turismo. Aí tá, a Patrícia está colocando aqui, ó, assim como quando o dólar está baixo, a gente vai para o exterior. E tá difícil, né, gente? E se bem que a pessoa não deixa de viajar para o exterior, né? O dólar para estar R$ 8 que ela está viajando. Mas a mala volta um pouco mais vazia, né? Antigamente, a pessoa ia para os Estados Unidos, voltava com as 2, 3 malas. Hoje, além da gente não estar indo, tá complicado ficar gastando, né, em dólar, em euro. É para poucos, hein? É para poucos agora ficar gastando em dólar e euro. Mas, sem dúvida, quando o dólar estava baixo, uma vez eu lembro, eu fiz uma viagem, se eu não me engano, se eu não estou enganado aqui da cotação, o dólar R$ 3,20. Nossa, que maravilha. Maravilha, né? Beleza, beleza. Vocês entenderam, pessoal? Então, o conceito agora dessa conta turismo? Só para gente. Muito bom. Olha lá, a resposta correta é a letra A, tá? Olha lá. Fui dólar a 4 e euro a 5. Ou seja, você já achava caro quando estava 4, 5, né? Ó, estou gastando muito. Agora, imagina agora. Agora é só para gastar mais ainda. Vamos lá. Política monetária. Ó, em um cenário, então essa aqui você tem que analisar, tá? No qual o IPCA está acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, espera-se que o Comitê de Política Monetária, então vamos lá, o Copom, ele é responsável por definir a taxa Selic. Só dar um exemplo aqui, tá? A meta de inflação é de 3,75%. Todo mundo deve estar acompanhando aí o noticiário que a inflação explodiu. A inflação está lá nos seus acumulados 9,68%. A inflação medida pelo IPCA. Lembram disso? Quem define essa meta aqui é o chefão. Ó. O chefão falou assim, o Banco Central, você precisa atuar na economia porque eu quero a inflação no Brasil
para o Brasil ficar numa situação controlada, a inflação precisa estar em 3,75. Então, você se vira aí, mas eu quero essa inflação no final do ano a 3,75. Na hora que o Banco Central ele começa a ver essa inflação galopante, 9,68, ele tem que adotar uma medida para frear o crescimento econômico, para desacelerar essa inflação, para convergir ela para onde? Na direção da meta. E observe, a inflação está muito distante da meta. E como que eu faço para desacelerar o crescimento econômico? Eu tenho que tirar dinheiro da economia. Tudo bem? Isso aí está falando sobre o Copom. O Copom define a taxa Selic. Para tirar dinheiro da economia, o que ele tem que fazer? Ele tem que subir a taxa Selic. Exatamente o que ele está fazendo agora. Taxa Selic, que estava há pouco tempo a 2%, ela veio subindo, 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 e atualmente está em 6,25%. E vem mais alta por aí. Porque, lembra, a distância que tem 3,75, que é a meta, para 9,68, que é a inflação atual, ele tem que convergir essa inflação aqui para baixo, para o centro da meta. Então, o que ele vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros, essa taxa de juros aqui, que é a taxa Selic, na sua próxima reunião. Simples assim. Letra C de casa. Tudo bem? Exatamente o que está acontecendo agora, tá? Próximo. Já deu para entender aonde está a dúvida, então presta atenção. A resposta correta aqui é letra D. Uma turma grande colocou aqui letra A. Eu vou explicar o porquê que não é letra A, tá bom? Então aqui, já vou responder antes, mas só para explicar o porquê que não é letra A. Vamos lá. Lembra da dica que eu dei para vocês? Presta atenção. L, T, N, porque é uma letra do Tesouro Nacional. Toda vez que o T de taxa, T de taxa, ou seja, toda vez que a taxa estiver antes, significa que o título é pré-fixado. Algo que está fixo é aquilo que não acompanha nada. Pô, você não vai me acompanhar, não? Quem joga bola sabe assim, né? O cara tá lá parado. Acompanha o jogador, o cara tá parado. Pô, você tá plantado aí, cara, acompanha. Fixo, algo que está fixo não acompanha ninguém. Por isso você já elimina, acompanha, acompanha. Não acompanha ninguém. Por quê? O T antes está fixo. Beleza? Então ele não vai acompanhar ninguém, nem Selic, nem câmbio, nem nada. Possui rendimento máximo de 12%. Não tem nenhuma regra de rendimento máximo nem mínimo. O rendimento ele é pré-determinado, mas não tem máximo de 12%. Agora, a LTN ela pode ser negociada com deságio. Por quê? Lembram aqui, no vencimento, o título vale R$1.000. A sua rentabilidade ela se dá pelo valor de compra, ou seja, pelo deságio que você compra esse título aqui de R$1.000. Então, se ele vale 1.000 e você compra esse título aqui, por exemplo, por 700, a sua rentabilidade já está pré-determinada em 300, porque de 700 para 1.000, eu tenho R$300 de retorno já pré-determinado. Tá claro? Para quem marcou letra A, ficou claro aí agora? Por que que não acompanha nada? Corrigiu a tempo. Então, vamos lá, olha só. Só reforçando. Por que que a LTN não acompanha nada? Porque para acompanhar, você não pode ficar fixo. E a LTN é um título, o T antes é pré-fixado.
Então, a taxa já está fixa. Algo que está fixo não acompanha ninguém. É por conta disso. Para acompanhar, você tem que estar indexado, não pré-fixado. Perfeito? Muito bem. Próxima. Aqui já é uma questão do módulo 4, tá? A gente vai fazer algumas do módulo 4 também. Afirmações sobre um CRI. Então, lembra, o CRI é um certificado de recebíveis imobiliários. Ok? Aí você tem que colocar 1, 2 e 3, aí fala, está correto, leia direito, né? Você está falando que está correto, ele poderia falar das alternativas acima, qual não está correto, mas aqui está falando, está correto, então é tranquilo. Vamos lá. O investidor pessoa física está isento de imposto de renda. Mas se fosse rural, colocou assim, achei que era rural, mas se fosse rural, teria alguma coisa relacionada, pelo menos na número 1. Mas o CRI é imobiliário. O CRA, que vai ser do agronegócio, o A de agronegócio, tá? O I de imobiliário. Mas beleza, o investidor pessoa física está isento de imposto de renda, então lembre da regra, mato ou imóvel, isenção de IR para pessoa física. Lembrando, essa isenção de IR é só para pessoa física, porque pessoa jurídica, todo mundo sabe, só leva tinta. Então, se essa está correta, você automaticamente elimina a letra B. A B de bolo, então não tem aqui. Então, essa daqui está correta. Ó. Possui garantia do FGC? Não, porque garantia do FGC são só as letras cobertas mais CDB mais poupança, além da DPGE. Ok? Beleza. Então, não tem garantia do FGC. Essa daqui está errada. Essa estando errada, você já matou. Ó. Olha lá. Ok? Então, digamos que você só soubesse que CRI não tem garantia do FGC. Olha como que você mata a questão por uma. Você elimina essa, você elimina essa e você elimina essa. Concorda? Qual que sobrou? Sobrou a C, o que vai fazer a 3 também correto. Ó, o investidor tem como lastro pagamentos, que são os recebíveis. Ó, esses pagamentos aqui são os recebíveis de aquisição de bens de imóveis ou aluguéis de imóveis. Corretíssimo. Resposta correta, letra C de casa. Beleza? Estão anotando as certas e erradas? Vamos embora. Mais uma. A grande maioria foi na correta. Sobre a cobrança do imposto de renda para investimentos em letra de crédito imobiliário, a famosa LCI. Ó, imobiliário. Lembra da regra do matou imóvel. Ah, beleza, professor. Regra do matou imóvel. Isento de imposto de renda. Uhul! Nó, glória a Deus. Bem que o professor falou. Calma, 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 calma. Bastante atenção, porque aqui tem um detalhe importante. Realizado por... Isso que você tem que ler a questão até o final. Lembra do que nós já falamos? Pessoa jurídica. Ó, só leva tinta. O que significa isso? Pessoa jurídica não tem isenção. A única exceção, quando for pessoa jurídica imune, tá? Organização filantrópicas, ONGs, algumas ONGs, né? Algumas templo religioso, tudo isso acaba agraciado por isenção de imposto de renda. Caso contrário, com essa exceção, pessoa jurídica imune, todas as demais só levam tinta. Então, lembra, a regra do mato imóvel, ela se aplica à pessoa física.
Pessoa jurídica não tem imposto. Se não tem, desculpa, não tem imposto, não tem isenção. Se não tem isenção, como que vai ser o imposto de renda? Como o imposto de renda normal da renda fixa. Tá? Então, olha lá, letra A. São isentos da cobrança do imposto de renda. Você acerta dando glória nessa daqui. Não. Cuidado. Isso aqui é um laço do inimigo para você. São isentos de imposto de renda somente para pessoa física. Aqui é pessoa jurídica, está errado. Somente pessoa física possui isenção da cobrança do imposto de renda. Correto. Deve ser cobrada a alíquota única de 20%, não alíquota regressiva. É responsabilidade do próprio investidor o recolhimento e pagamento do imposto. O próprio investidor é somente quando for ações. Ok? Alternativa correta, letra B de bolo. Tudo bem, pessoal? Mais uma. Aqui ele está falando, ó, a cobrança do IOF, que é regressiva, incide sobre rendimentos, ocorre na ocasião do resgate entre o primeiro dia e o... Então, o IOF, lembrando, tá? Agora ele não está falando aí, ações não tem IOF, ok? Ações não tem IOF. Ele não está falando de ações, ele está falando dos investimentos que tem IOF. Então, quando tem IOF, o IOF ele vai até o 29º dia. Do 30º em diante, já não tem mais a cobrança do IOF. Tudo bem? Resposta correta, até o 29º. Próxima. Muito bem, gente. Tranquilo. A principal característica da ação ordinária no Brasil, ordinária. Ó, ordem. Ela pode dar ordem. Ordinária. É ter o quê? Direito a voto. Ordem é poder votar nas assembleias. Resposta correta, letra B. Essa aqui eu estou sendo mais direta porque todo mundo acertou. Tá? Direito a voto nas assembleias da empresa. Excelente. Muito bom. As ações preferenciais no Brasil têm como característica preferencial, preferência na hora de receber dividendo. Primeira coisa. Por isso que ela é chamada de preferencial, fila preferencial. Lembra? Fila preferencial, o que que é? Todo mundo vai entrar, mas você entra na frente. Então, essa é a principal característica dela, ó. Preferência na hora de receber o dividendo. Em contrapartida, ela não tem direito a voto, porque quem tem direito a voto é a ação ordinária. E lá, ó, não ter direito a voto nas assembleias, resposta correta, letra A. Beleza? Podem ler com calma. Muito bem, vamos lá. Podemos definir o tag-along como? Então, tag-along é o direito de ir junto. Como assim ir junto? Quando uma empresa é vendida, quando eu falo vendida, nós estamos falando sobre a transferência de controle. Quando uma empresa é vendida, vende-se as ações dos controladores, mas os minoritários, eles têm o direito de receber também uma proposta de compra para suas ações, para que eles possam ir junto. Isso é o significado do tag-along. Ir junto com quem? Ir junto com quem está saindo da empresa. Quem está saindo? O controlador. Então, eles possuem o direito de receber também uma proposta de compra de pelo menos 80% do valor que foi ofertado aos controladores. Ok? Isso lembrando, isso de forma geral. Aquela regra lá de governança corporativa traz alguns benefícios em relação a isso. Tudo bem?
Só ver aqui as perguntas que estão fazendo rapidinho. Tá, isso aqui eu vou falar agora. Beleza, beleza. Tá bom. Isso que nós vamos comentar agora. Então, os acionistas minoritários têm também o direito de ir junto. Tá? Então, olha só. O direito de compra de ações de uma empresa para os seus acionistas antes de lançar ações no mercado. Isso daqui, pessoal, é o direito de subscrição, né? Não tem nada a ver, ó. Isso aqui é subscrição. Então, isso aqui não tem nada a ver. O direito de venda de um acionista minoritário, correto? Direito de venda de um acionista, de vender suas ações pelo valor mínimo de 80%, ó, 80%, do valor que o acionista controlador vendeu suas ações com direito a voto. Exatamente. Tá? O tag along, então, é o direito que o acionista minoritário tem de também vender as suas ações para quem está comprando lá a empresa por, no mínimo, 80% do valor que foi ofertado ao controlador. Alternativa correta, letra B de bolo. Opa, peraí. Passei para outra aqui sem querer. A letra B de bolo. Questão bônus. Última questão de hoje. Excelente. Ó, a análise técnica, também conhecida como análise gráfica. Tá? Lembra, ela tem foco no passado. Ela busca o histórico de preços para tentar identificar o quê? Padrões no mercado. Ó, projeta, só de falar projeta já está referente a futuro. Procura por padrões no comportamento dos preços que ocorreram no passado e possam ocorrer novamente. Perfeito. Esta é a análise técnica. Ela olha para o passado, identifica padrão, fala, opa, isso vai se repetir, porque sempre aconteceu assim. Resposta correta, letra B de bolo.